Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais dois capítulos da palavra. Hoje a gente vai estar meditando no capítulo 18 e 19 de Atos dos Apóstolos. Vamos estar dando uma olhada ali, que Paulo vai estar em Corinto, também ali ele vai estar em Efésio. E vamos estar dando uma olhada nos contextos aí a respeito desses dois capítulos. Vamos ver o que o Senhor também nos revela através da palavra dele também. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 18, ele vai falar bem assim, ó. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Vale lembrar que no começo, como a gente viu ali, antes de tudo, Paulo também ele tinha uma profissão, ele trabalhava, fazia tendas, enfim, como a gente viu ali, tinha uma profissão e bem provável que ele ajudava eles ali. E outro detalhe também a respeito de quando ele não convencia, e agora a gente vê que ele já debatia com os judeus e já estava convencendo através do contorno da palavra, contorno do Espírito Santo também, que é ele que convence todas as coisas. Enfim, esse detalhe aí que Paulo já estava sendo convincente nas palavras que ele estava falando. Depois que Silas e Timóteo chegaram à Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se a eles, o lançaram maldições. Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, pois estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Enfim, ele estava pregando para os judeus, e os judeus ali, muitos ficavam ali zombando, digamos assim. Ele falou: olha, vou sacudir aqui a poeira aí com vocês aí, e eu vou para os gentios, está levando uma palavra para eles. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentado queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sostene, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Enfim, ele não se preocupou, e realmente, de fato, se eles estavam interessados ali em acertar a questão da lei com os judeus, que se acertem eles. Mas enfim, a gente vê um detalhe ali que também um camarada ali se voltaram contra os Sostênes, né, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Enfim, o povo era doido mesmo, eles iam para cima por causa, digamos, por causa da lei, né? Então hoje a gente escuta pessoas falar que não se discute religião, política e futebol, e realmente por causa desses detalhes aí, o povo entra na porrada mesmo. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito.
Chegaram a Efésio, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Não cedeu, mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Efésio. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e Frigia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Efésio. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João, enfim, só o batismo de arrependimento que João pregava. E Apolo conhecia e era muito instruído na palavra, conhecia as Escrituras. Querendo ele ir para Acaia, logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Enfim, assim como nós hoje provamos pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, e é só ele que tem o caminho da vida eterna. E assim como Apolo ali, pelas Escrituras, mostrava quem era o Cristo, ali o Filho de Deus, enfim, nós também hoje pelas Escrituras também nós provamos que é só Cristo Jesus que vai dar conta de nós, vai dar conta da nossa alma, tanto para o bem, digamos, tanto para o julgamento ali, ou quanto a situação da condenação também, porque hoje está tudo na mão do Senhor Jesus, tanto a morte quanto a vida. Enfim, tem um detalhe a respeito dessa questão com Cristo Jesus, e as Escrituras testificam só do nosso Cristo Jesus também, como o único mediador entre o homem e Deus, através aí do Espírito Santo. No capítulo 19, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Efésio. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Enfim, hoje vale lembrar que tem muitos hoje adormecidos em religiões que nem ouviram falar que tem que ser batizado nas águas a partir do momento que crê, para também receber o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E vale lembrar que o batismo de João era para arrependimento. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Enfim, tem um contexto aí falando que eles foram batizados no nome do nosso Senhor Jesus. Enfim, por isso que eu comentei com vocês, porque é só Ele que vai dar conta de nós. Enfim, quem não é batizado em Cristo Jesus, como nós vamos ver no decorrer das Escrituras, enfim, não tem parte com Ele também. Enfim, por isso que é um ato simples, rápido e fácil de fazer, mas se não fazer, não tem parte nenhuma. Enfim, não está carimbado ali o passaporte para o reino do Senhor. Pode ser que garanta a salvação, mas ali a garantia de uma vida eterna com Cristo Jesus, daí já, como a própria Escritura não fala dessa forma não. Então, como a gente gosta de explicar a palavra, então nesse contexto aí fica bem claro que só tem salvação da pessoa, digamos assim, se você crê no nome de Cristo, você é salvo, mas a partir do reino de Deus tem que estar descendo as águas para estar recebendo aí o Espírito Santo do nosso Senhor. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer.
e começando a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus ali fazia muitos milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Aqui a gente vai se deparar com um assunto muito interessante a respeito de pessoas que não conhecem o Senhor e querendo brincar também, digamos assim, com os espíritos imundos, que fala bem assim, ó. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Olha, provavelmente eles conheciam algum detalhe a respeito de Deus, porque eles eram filhos ali de um sacerdote dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe disse, e respondeu: Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Enfim, você vê como se a pessoa não tiver o Espírito Santo do Senhor e ter autoridade, vai dar nesse quesito que esses camaradas se encontraram. Olha. Foi bem claro e falou para eles: Jesus eu conheço. O espírito imundo falou: Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Enfim, até os demônios sabem quem pertencem a Deus. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Enfim, pessoas aí levaram uma surra do próprio espírito imundo, porque não tinham ali a autoridade que Cristo nos deixou, que é através do Espírito Santo dele, e queriam invocar só no nome de Paulo, a quem Paulo prega. Você vê que interessante que é essa questão aí dos demônios. Os demônios também sabem quem pertence a Deus e quem não pertence. Quando isso ficou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam com Efésio, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o cultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Pessoas que se convertiam acabavam queimando aquelas, digamos, como a gente vê, esses ocultismos que faziam culto, livros disso, livros daquilo, e saíam viver inteiramente aí pela graça do Senhor. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passado pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Artemis e que dava muito lucro ao artífice, reuniu os trabalhadores desta profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Efésio e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há um perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Enfim, eles sabiam ali, Paulo estava pregando que deuses feitos ali por mãos humanas não são deuses. E de fato, a gente sabe que quem fez essa terra, quem fez tudo isso aí foi o nosso Senhor, através de Cristo Jesus. E Cristo, como nós vimos, foi o arquiteto do Senhor. Jamais ele ia ser deixado ali um boneco, ali ser adorado, ali falando que esse é Deus. Enfim, Paulo estava pregando para eles, e como tinha muito comércio, o povo estava preocupado em não ter lucros.
E hoje, se nós analisarmos bem no nosso Brasil também, o negócio aí é virado só em torno de lucro. Não tem nada a ver com espiritualidade. E é pagão o negócio mesmo. É de arrepiar, mas infelizmente é isso. A palavra do Senhor, como nós vimos aqui, não nos orienta a estar adorando ídolos feitos por pessoas. Mãos que fizeram para estar adorando, enfim. É igual aquele bezerro de ouro lá, quando Moisés subiu lá pegar as tábuas da aliança, que o povo já fez um bezerro e estava adorando, enfim. É repugnante aos olhos de Deus. Ao ouvir isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Artemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo que ele não arriscasse ir ao teatro, que ainda estava arriscado para Paulo. A assembleia estava em confusão, um gritava uma coisa, outra gritava outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Enfim, muitas pessoas hoje estão na religião, mas nem sabem o que estão fazendo. Estão no meio de um tumulto ali, não se convertem ao Senhor e nada, só estão estrovando. Enfim, basta lembrar que tem muitas pessoas assim, como aqui a gente viu. A maior parte do povo nem sabia o que estava fazendo ali. E alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram uma só voz. Durante cerca de 2 horas, grande é Artemis aos Efésios. Enfim, sabendo que Deus trazia também por parte Deus trouxe o povo judeu, digamos, veio caminhando, ali eles falaram: não, não queremos Deus, queremos essa Artemis aí dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésio, quem não sabe que a cidade de Efésio é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio, ou seu companheiro de profissão, tem alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos, e há procúnsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei, da maneira como está. Corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia e colocou fim em tudo ali. Olha, se vocês estão discutindo aí a questão aí por causa de lucros, com essas imagens esculpidas, tem o procônsul aqui que vocês venham reclamar aí, que nós vamos ver o que dá para fazer. Mas por enquanto esses homens só estão pregando a palavra de Deus e não estão falando nada contra esses detalhes aí. É igual, digamos, eu também sou bem sincero a falar para vocês que eu abomino essas coisas, mas não aconselho a ninguém estar comprando e se dobrando nesses detalhes. Mas também quiserem estar fazendo essas coisas, façam, que é só o Senhor que vai julgar essas coisas também. Mas tem a palavra, tem o Senhor que é bem mais melhor de estar seguindo, que tem salvação eterna do que estar seguindo ídolos vãos, como aqui a gente viu o exemplo aí de Artemis. E historicamente a gente vai ver se quiserem até fazer uma pesquisa, se Artemis aí afundou no banhado, aí sumiu. Até hoje ninguém sabe para onde foi parar. Então é tudo na mão do Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.